eu sou Elisângela Sanches, terapeuta holística e metafísica, e nós vamos começar o nosso curso básico de Fraternidade Branca. Então, começando a primeira aula, nós começamos pelo tema da ascensão. Então, vamos falar um pouco como é usado este termo, o que ele realmente significa. Analisando como se o universo ele fosse um quadro branco, se nós pegarmos somente um pedaço e utilizarmos somente um pedaço dele para escrevermos e depois apagarmos, seria um desperdício de espaço e uma fixação numa pequena área. Então, se o universo é tão imenso, por que haveria de ter vida somente no planeta Terra? Essa é uma questão importante a analisarmos dentro de um contexto de universo e da ignorância do ser humano. Então, desde os primórdios, desde a sua criação, o homem vem evoluindo de encarnação em encarnação. Passamos por dificuldades, sucessos, cada dia são apresentadas novas invenções. Pegamos da antiguidade a invenção da roda, da lâmpada, do telefone, do carro, do avião. Logo, isso foi evoluindo. A roda, que era de pedra, evoluiu para madeira. Depois ferro, aço, alumínio. A luz de querosene evoluiu para incandescente, hoje podendo ser de LED. O telefone, antes dando corda para chamar uma telefonista, hoje é o smartphone que todas as pessoas carregam em suas mãos e é possível ter com ele um mini computador. Os carros também, passando pela sua evolução em combustão, diesel, álcool, gás, elétrico, e hoje contamos com a possibilidade até de invenção de carro movido a água. O avião, dos teco-tecos a grandes aeronaves, jatos, foguetes e ônibus. Isso somente para exemplificar a evolução das coisas. Se considerarmos os computadores hoje, quão grande é a inteligência do homem hoje para evoluir cientificamente e tecnologicamente, que muitas das vezes esquecendo de evoluir espiritualmente. O homem ou ser humano se preocupa mais com as coisas à sua volta e a materialidade e se esquece de amar ao próximo, aumentando assim sua evolução dentro da reencarnação. Se considerarmos que cada ser humano é um banco de 4 pernas e nessas 4 pernas temos espiritualidade, físico, emocional e mental. Se não alimentarmos uma dessas 4 pernas, o que acontece com o banco? Ele cai. Então, a reencarnação é um processo que rege e justifica a evolução dos homens. É um instrumento da lei kármica material, pois possibilita a oportunidade de correção de antigos erros e libertação da roda do karma. O objetivo de todo ser humano deveria ser almejar esta libertação e transcender a necessidade de renascer na matéria. Reencarnar é uma chance para evoluir. Se não fosse assim, qual seria o motivo de um homem viver na matéria? Deus criaria o ser humano para viver cerca de 70, 80 anos, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, ganhar dinheiro, desencarnar e depois tudo acabar. Não faz sentido. Embora ainda haja muita gente que não acredita que somos seres que já vivemos antes e que provavelmente viveremos depois, na matéria novamente. Temos que lembrar que a Terra é uma cópia imperfeita da espiritualidade. A lei do ciclo, ou lei de ação e reação, explica que qualquer pensamento, sentimento, palavra e ação gera uma resposta, seja ela boa ou má. Não existe vítimas ou vilões, tudo tem uma razão, um propósito que envolve exatamente um ajuste de contas. Portanto, cada um colhe aquilo que plantou ao longo dos tempos, desde que o homem se desviou da harmonia do amor e criou reações que necessitam de ajustes. E mesmo assim, se formos analisar desde a criação do homem como Neandertal,
Era necessário várias e várias encarnações de estudos e experiências para que o homem se desenvolvesse e aprendesse os sentidos da evolução e o sentido de se tornar uno ao Deus, como exemplos de seres avatares que encarnaram na Terra para nos deixar um caminho a seguir. O ser humano tem hoje ainda uma forma de pensar sobre a espiritualidade em busca somente da evolução. Muitos ligados à terceira e quarta dimensão conhecem o caminho para a evolução espiritual baseando-se na reencarnação. Ficam ligados e atrelados apenas às escolas doutrinárias do plano físico e espiritual. Sabemos que na quarta dimensão, que é uma realidade planetária onde temos um mundo espiritual, onde estão guardados todos os nossos registros de vidas passadas, arquivados, entendemos que estamos aqui para cumprir nossa missão proposta pelo agente do processo encarnatório. Não apenas resgatar nossas dívidas, mas aprender as lições que não foram aprendidas. Entendemos que estamos aqui, muitas vezes não sabemos o significado da palavra karma, que é muito utilizado dentro desse contexto. Temos medos, receios e temos uma visão errada deste processo. Tratamos Deus e os amigos espirituais como cobradores de um karma. Então vamos colocar de uma forma diferente. Temos que entender o verdadeiro significado do karma como uma oportunidade de aprender algo que não conseguimos aprender ou ressignificando algo que deveríamos ter aprendido. Se formos colocados a provas várias e várias vezes e não conseguimos aprender aquilo, será de alguma forma, numa outra existência, seremos forçados a aprender esta lição. Mudar a forma de ver e entender a espiritualidade hoje se faz necessário, como a roda do carro e até mesmo a lâmpada, que evoluíram. Nós somos espíritos e, portanto, não podemos separar a matéria do espírito. Como eu disse, somos um banco de 4 pernas, onde temos que estudar todos esses aspectos: físico, espiritual, mental e emocional. A forma de nos colocarmos em evolução sempre é o estudo, o estudo e o estudo. Temos de evoluir a nossa forma de pensar. Temos que começar a pensar em ascensão. A palavra ascensão pode significar também evolução espiritual, que na realidade acabam sendo sinônimos da mesma coisa. O que vem a ser ascensão espiritual ou evolução espiritual? O que é esta nova era ou transição planetária? Por que devemos procurar pela ascensão ou evolução espiritual? A ascensão é a elevação da frequência vibratória dos nossos corpos e campos energéticos. É um processo do aumento do nosso consciente de luz interior, a fusão da nossa verdadeira natureza, ascender e reconhecer nossa matriz divina e recuperar a nossa consciência de quem realmente somos. De uma forma mais simples de entendimento, podemos colocar como definição que a ascensão nada mais é do que a limpeza de nossas emoções em conflito, nos libertando de todo tipo de tristeza, decepção, impossibilidade. O principal objetivo de estudarmos e entendermos a evolução espiritual é para que possamos conhecer e aceitar as novas dimensões do plano espiritual. Entendemos que estamos apenas numa sala de aula onde nossos pais aguardam nosso retorno ao lar. Somos espíritos viajantes a caminho de casa, mas não na quarta dimensão, o caminho de dimensões superiores. Voltamos então ao quadro e ao universo. O quadro é grande, o universo é infinitamente maior.
e entendemos que há muitas moradas, entendemos que há seres superiores, planetas mais desenvolvidos, logo temos de entender que somos filhos das estrelas, pertencemos a outros mundos. Estamos numa sala de aula e brevemente retornaremos ao nosso verdadeiro lar. Para isso, temos a necessidade de apressarmos o processo kármico. Como? Acendemos nossas dificuldades, deixando de lado antigas mágoas ou tristezas, deixando de ver a nós mesmos como vítimas. Para isso, é preciso abrir nossa consciência e ainda será necessário várias vidas até que esse objetivo seja completo. Abrimos mais a nossa consciência para a nossa verdadeira origem. Vamos pensar de que temos uma humanidade hoje no planeta com 75% de pessoas adormecidas ou dentro da nomenclatura no mundo de Maia ou na Matrix, que não tem consciência de uma vida espiritual. 25% de pessoas com tendências ao bem, e dentre estas, somente 5% são realmente boas. É muito fácil para nós sermos influenciados nesta era digital, principalmente pelos meios de comunicação e mídias sociais, tanto que no plano astral é muito usado o que chamamos de tecnomagia, ou seja, técnicas de cientistas e magos negros em sociedade para manipular nossas mentes, desejos e opiniões. Por isso, é importante estudar para que possamos aprender como regem os seres opostos à evolução e aos mestres, e como dizia Jesus, vigiai e orai, porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma explicação muito boa sobre a evolução espiritual encontramos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no capítulo 4, itens 167 a 170. Capítulo em que aborda a pluralidade das existências. Então, do item 67 ao item 170, ele dá algumas explicações bem interessantes. O número de existências corporais, se ele é limitado ou não. Então, vale a pena dar uma estudada neste capítulo. Ele aborda também a encarnação nos diferentes mundos, dos itens 172 a 188 do capítulo 4 também. Isso comprova a existência de outros mundos, mesmo porque este livro foi escrito num estudo que Allan Kardec fez há muitos anos atrás. Por exemplo, no item 178, ele pergunta: os espíritos podem encarnar em um mundo relativamente inferior ou onde já viveram? A resposta: sim, quando a missão com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as atribuições de tal existência, por lhes proporcionar meio que se adiantarem. Então, aqui ele aborda de uma forma onde você pode escolher um mundo onde você vai encarnar dependendo da sua existência, dependendo do seu objetivo e da forma que você vai auxiliar tanto o seu progresso como o progresso dos seres que vivem naquele mundo. Outro item bem interessante de nós analisarmos é o item 181, onde ele pergunta: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então a resposta é sem dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Porém, esse envoltório é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Alguns sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Ou seja,
Nessa questão, ele aborda a materialidade dos corpos. Então, na Terra, nossos corpos têm uma densidade diferente de outros mundos. Alguns podem ser mais densos ou menos densos. Dentro da linha de estudo de extraterrestre, que vamos ver um pouco mais à frente, temos a consciência de que muitos extraterrestres têm o corpo físico na mesma vibração de nós como espíritos, mas eles não estão desencarnados. Então, a forma material deles é no nosso plano astral, por assim dizer. Vale muito a pena estudar essas questões do Livro dos Espíritos, que nos esclarece muito a respeito de nossas dúvidas nessas questões. Então, neste contexto, podemos colocar que nós, seres da Terra, viemos de outros mundos. Talvez nesses outros mundos nós não evoluímos juntamente com o progresso do mundo e por isso fomos jogados no planeta inferior para que pudéssemos crescer e aprender novamente. Vide o livro de Exilados de Capela, um exemplo dos exilados do planeta que foram jogados no nosso planeta Terra. No item 188, temos uma nota muito interessante que eu vou ler agora para vocês. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é de habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte estaria abaixo dela e Júpiter muito superior em todos os respeitos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a este por meio de fluido universal. Considerando do ponto de vista de sua formação física, o Sol seria um foco de eletricidade, todos os sóis com que estariam em situação parecida. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol não guardam necessariamente nenhuma relação com o grau de seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida como a mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é espantoso que neste globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso, nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que aos nossos olhos os não colocava no primeiro plano. Em segundo lugar, deve-se entender a que entre a existência que estiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, eles podem ter tido outras vidas intermediárias e que se melhoraram. Finalmente, devemos considerar que aquele mundo, como no nosso, são múltiplos os graus de desenvolvimento e que esses graus podem medir lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio só porque reside em Paris. Paramos por aqui. Até a próxima aula.